Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de mediunidade. Esse curso foi elaborado para quem não entende nada, foi elaborado para quem já sabe e quer se aprofundar mais, porque o bom médium é aquele que está sempre estudando, ele sempre está buscando se aprofundar, se melhorar cada vez mais, porque a evolução ela é contínua, ela não para, né? Então, pode ser que algumas coisas, eu sei que tem gente aqui que já conhece do espiritismo, que já entende sobre mediunidade, como tem algumas pessoas também que estão começando do zero. Então, esse curso é para todos. Quem já entende um pouco, quem já sabe, principalmente as noções básicas do espiritismo, nessas duas primeiras aulas eu pedi só um pouquinho de paciência, porque eu preciso fazer uma introdução, eu preciso fazer uma base para que a gente possa alinhar todo mundo, né? Porque tem gente que não sabe, que não entende, não sabe que o espiritismo surgiu, e tem gente que já sabe, já estuda há muito tempo, né? Mas antes de começar, para valer aqui, eu queria convidar cada um para se apresentar. Fala seu nome, se quiser falar mais alguma coisa do que faz, do que entende sobre mediunidade, fica à vontade, ou se não, fala só seu nome, para que a turma possa se conhecer, tá? Eu vou começar por mim, quem não me conhece, meu nome é Wellington, eu trabalho aqui na casa, Grupo Espírita Laços Fraternos, já... Quanto tempo a gente está aqui? Uns 8 anos que a gente está aqui. Trabalho com espiritismo, né? Efetivamente, já tem em torno de uns quase 20 anos. E estou aqui à disposição. Eu não estou aqui como aquela pessoa que sabe e que é o dono da razão. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o pouco que eu já estudei e trocar ideia. Eu estou aqui também para aprender com vocês. Então, a gente está aqui, quem já participa dos estudos sabe que eu gosto do bate-papo, eu gosto de trocar ideia. Se você tiver dúvidas, fique à vontade, certo? Todas as vezes surgir uma dúvida, por mais que pareça ser ridícula, por mais que pareça ser boba, não pense assim. Pergunte, porque às vezes a sua dúvida, por mais que você ache que ela seja boba, ela é a dúvida de muita gente, que vai acabar ajudando a muita gente a esclarecer as coisas, certo? Então, esse sou eu, o Wellington, estou à disposição de vocês, tá? E aí eu queria convidar para vocês ir falando aqui. Vou começar com o pessoal presencial, depois eu vou para a internet, tá? Eu vou pegar o celular para ir filmando aqui para o pessoal conhecer. Antes de vocês falar, pessoal da internet aí, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Ótimo. Então vamos lá, quem gostaria de se apresentar? Nelson Correia, eu estou no centro há quase 3 anos. Passo até. Seu Nelson. Quem mais? Vamos lá? Quem gosta? Áurea. Dona Aura, lá no fundo. Quem mais? Gledson, de camisa amarela. Maria de Luz, de camisa verde. Só um minutinho, Luzia, daqui a pouco eu abro para vocês. Lá no fundo, Cristiane. Tem uma moça ali, sabe? Tá ali escondidinha ali atrás. Essa moça é uma pessoa muito especial, é como se fosse uma irmã para mim. E ela já me ajudou a fazer o curso de mediunidade da turma anterior. E nos momentos que eu precisar, ela também vai ajudar. Vem cá, Adri. Vem cá para o pessoal te conhecer. Boa noite, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Adriana, né? Participo aqui nas atividades da casa também. E se o Wellington precisar de minha ajuda, em alguns momentos, se não puder, eu vou ser professor de vocês. Eu sinto muita decepção, mas nós vamos tentar. Sim. Tá bom? Trabalha comigo desde que eu entendo por gente no espiritismo, ela tá junto, a gente tá junto. Você que trabalha comigo desde quando comecei. Eu que trabalho com você, né? É verdade. Quem mais, pessoal? Quem gostaria de se apresentar? Eu, Ana Luísa. Ana Luísa. Já no laço para em casa um ano já. Olha aí, que legal. Eu, Cecília, estou iniciando.
A Ercília está começando. Ana Paula. Seu Lua. Antônio Carlos. Vulgo Seu Lua, viu, pessoal? Todo mundo conhece ele como Seu Lua. Quem mais? Você. A Larissa. O Lucas. Karina. Outra Karina. É Karina Arantes Pereira. Tá, pra gente se diferenciar. O Cláudio lá no fundo. Pamela. João. Aqui na frente a Sônia. Também trabalha aqui. Silvânia. Silvana, no Laço Fraterno São Ano, no lanche, É. colaborando sempre. Essa galera aí é ponta firme. Lá no fundão, vai. Eu chamo Vilma. Vilma. Eu estou trabalhando na casa desde o ano passado. Entendo pouco do espiritismo, porém, acho assim muito mágico, muito lúdico, porque ele responde a todas as incógnitas que nós temos. E, assim, eu me sinto feito uma menina quando estou lendo e aprendendo, porque é tudo muito mágico. Mãe do Ítalo, que está lá do lado dela, de laranja. Boa noite. Faltou a Rosa, né, Rosa? Rosa ali de amarelo. Eu sou a Rosa, acho que estou uns 5 anos, né, na casa. Tem tempo já, né? Na casa. Aliás, você frequentava a outra lá, né? Antes de vir para cá, não frequentava? Frequentava. O espiritismo mesmo deve ter uns 42, 43 anos. Só isso, né? Não sei mais aqui. Pouca experiência, né? Muito bem. Agora eu vou fechar o meu microfone e vou pedir para o pessoal da internet abrir e falar aí seu nome, para a gente conhecer vocês. Pode falar. Meu nome é Suzana, sou a mãe do Jean, ele está por aí. Muito prazer. Sempre quis fazer um curso de mediunidade, mas nunca consegui. O máximo que eu ia era 3 dias, acontecer alguma coisa, e nunca conseguia. Mas agora eu vou conseguir. Eu vou, em nome de Jesus. É isso aí. Pensamento positivo, né? Quem mais? Oi. Wellington, eu sou a Gláucia, mas vai estar só minha fotinha aí, né? Eu estou participando aí com vocês, o Ribeiro e eu. O Ribeiro está aí com você? Tá aqui no cantinho Então tá também. bom. Tá ouvindo. Quem mais, pessoal? Pode abrir o microfone aí e falar. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Ariane, estou no centro já vai fazer 7 meses. Joia, show de bola. Olá, eu sou Geisiele, esse é o Hélio, meu marido. Nós frequentamos a casa há alguns meses já. Vamos começar agora o curso. Show, sejam muito bem-vindos. Próximo. Olá, meu nome é Jean. Eu sou novo aqui na cidade. E eu conheci a casa e foi muito bom a recepção. Estou participando tentando, né? Porque ó, quem está em cima de mim aqui. Aí, vamos ver se a gente faz o curso aí. Vai ser muito bom para todo mundo. Deus abençoe a todos. Amém. E você viu que ele não está sozinho, né? Tem uma médiumzinha ali do lado, né? Participando junto. Quem mais? O pessoal tá tímido. Um monte de gente não falou aí. Né? Yandra, abre seu microfone, se apresenta, vai. Olá, sou a Yandra, mas assim, nunca fui no centro, só ouvi falar pelo meu tio, mas quero ir muito ainda. Se Deus quiser, vai ter oportunidade. Seja bem-vinda. Obrigada. Quem mais ainda não falou? Oi, meu nome é Alessandra, eu sou mãe da Yandra
E, se Deus quiser, eu não fui ainda no centro, não, mas eu vou, se Deus quiser. Seja bem-vinda. Falou, muito obrigada. Quem mais? Tem alguém que não se comprou? Você está sem áudio, Luzia? Seu microfone está aberto, mas não está saindo. Voltou. Voltou? Ah, tá. Então, boa noite. Meu nome é Luzia. Estou aqui com o pessoal, já que eu conheço alguns aí integrantes do centro, já há um tempo. Vamos aí, né, em busca de aprendizado e de um progresso espiritual. É isso aí. Alguém ainda não falou? Boa noite, meu nome é Cíntia. Eu conheci o centro em agosto do ano passado. Fui muito bem acolhida, no momento que eu estava precisando muito. E agora a gente está aqui para aprender, né? E também divulgar essa doutrina, que é muito importante nas nossas vidas. Boa noite a todos. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Falta alguém? Todos já falaram? Boa noite. Meu nome é Yali. Eu já frequentei o centro aí algumas vezes, agora eu estou mais online porque eu tive que mudar de cidade. Show de bola. Seja muito bem-vinda. Falta alguém? Não? Então vamos lá. Vou puxar de novo o nosso slide para a gente começar. Pega água para mim, por favor. Eu vou ficar por aqui. Se você precisar, você me dá um help, tá? Eu vou lá para a sala, mas se você precisar de mim, tá? Vou ficar ali estudando. Tá bom. Beleza, pessoal. A Marcela vai te trazer sua água, tá? Ó, quem for chegando, que ainda não pegou, me avisa para pegar a apostila que está aqui, tá? Tá aqui na frente. Marcelo, Túlio... Galerinha, sejam bem-vindos. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu só regular isso aqui, peraí. Muito bem. Então, para a gente começar, vocês vão ver que a gente vai fazer isso toda a aula, tá? Muito obrigado. A gente vai fazer toda a aula uma preparação. No desenvolver do curso, vocês vão entender, quando a gente falar de padrão vibratório, vocês vão entender por que a gente vai fazer essa preparação em todas as aulas. Quem já me acompanha nos estudos sabe como é que é, tá? Então, toda vez que a gente for começar... Vocês estão me ouvindo bem? Não está saindo voz no seu... Parou. Deixa eu ver se é a bateria. Acho que é a bateria. Toda vez que a gente for começar, a gente vai fazer essa preparação antes, que vai ajudar a gente a entrar em sintonia com o plano espiritual. Vai ajudar a gente a elevar o nosso padrão vibratório. E aí, elevando o nosso padrão vibratório, o que vai acontecer? Nós vamos estar mais conectados aos mentores espirituais. E assim, a gente vai poder receber com mais facilidade as intuições que eles vão nos passar. Porque mediunidade, gente, às vezes ela parece ser um tabu.
Às vezes parece que a mediunidade é só uma pessoa ou outra que tem. Outro aprendizado que a gente vai ter aqui no curso. Na verdade, todos nós somos médicos. Por que somos médicos? Porque todos nós somos capazes de nos conectar. De nos conectar aos outros, ao ambiente. Nós somos feitos para isso. Som. Ixi, bateria. Vocês estão me ouvindo bem sem o microfone? Sim. Vou deixar o microfone de lado. Então, nós somos feitos para nos conectar. Nós somos máquinas de conexão. Fato é que quando teve a pandemia, o que aconteceu? Quantas pessoas adoeceram porque se isolaram? Quantas pessoas entraram em depressão porque se isolaram? Nosso cérebro foi feito para se conectar. Somos uma máquina de conexão. Somos uma mini antena parabólica de mão dupla, na qual a gente recebe e transmite energia, pensamentos. Então, já que vamos falar muito sobre conexão, sobre mediunidade, vamos praticar também algumas coisas aqui. E no início do estudo, a gente já vai começar, do curso, a gente já vai começar trabalhando essa questão da frequência vibratória. Então, a partir de agora, eu vou convidar vocês a elevar seu pensamento. Primeiro, traga seu pensamento para o momento presente. Desconecte-se de qualquer coisa lá fora. Desconecte-se da sua rotina. Desconecte-se do qualquer coisa, da rotina de casa, do dia a dia. Foque no momento presente, no já. Busque uma respiração mais profunda e tranquila. Enche o seu peito de ar e solte. Respire. Se você quiser, pode manter seus olhos fechados. Você agora, com a respiração mais profunda e tranquila, você agora vai começar a relaxar o seu corpo. Começando pelos seus pés. Relaxe seus pés. Mantenha a respiração profunda e tranquila. Enche o seu peito de ar e solte. Respire. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Joelhos. Relaxe o seu quadril. Relaxe. Respire. Relaxe seu abdômen, seu peito. Mantendo a respiração. Relaxe aí toda a extensão da sua coluna. Cada vértebra da sua coluna. Relaxe. Relaxe os seus ombros. E vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, antebraços, até chegar nas suas mãos. Relaxe seus ombros. Relaxe cada dedo das suas mãos. Relaxe agora seu pescoço, nuca, talvez um leve movimento com a cabeça, do lado para o outro, te ajude a relaxar um pouco mais. Relaxe seu rosto, toda a extensão do seu rosto, olhos, pálpebras. Relaxe os olhos. Secas. Na sua testa, se conectando apenas
a minha voz e essa música que toca ao fundo. Relaxe seu couro cabeludo. Isso. Você agora está com o seu corpo todo relaxado. Isso permite que sua mente fique mais leve e tranquila. E aí você se conecta a você. Você se conecta à sua essência. Se conectando à sua essência, você então agradece. Agradeça a Deus pela oportunidade que nós estamos iniciando agora. A oportunidade de aprender, de desenvolver, de ser um pouco melhor todos os dias. Agradeça por tudo que Deus te dá, pão, teto, chão. Agradeça pelas pessoas que você ama, que convivem com você. E através da sua gratidão agora, ela vai se tornar um combustível para você acender uma luz que você tem dentro de você, lá no fundo da sua alma, dentro do seu coração. E essa luz é uma pequena centelha. Quanto mais você ativa a gratidão, mais essa luz vai aumentando, expandindo e crescendo. Quanto mais você agradece, mais essa luz aumenta, expande. Até que ela possa envolver todo o seu corpo. Imagine essa luz que é sua, que é a cor que mais lhe agrada, envolvendo todo o seu corpo. Você agora se auto-ilumina. E aí, você continua aumentando essa luz, fazendo com que ela se expanda além do seu corpo, envolvendo todo o ambiente em que você se encontra, como se você fosse uma pequena estrela, um pequeno sol que ilumina e aquece tudo à sua volta. Inspire, enche o seu peito de ar e solte. E assim, irradiando em todas as direções a sua própria luz. Talvez você queira me acompanhar nesta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire fundo mais uma vez, vá se reconectando ao seu corpo, voltando para ele. Preste atenção nas suas extremidades, pernas e braços, o peso que o seu corpo faz onde você está sentado ou sentado. E então, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Isso que a gente fez aqui se chama irradiação. A gente vai fazer isso no curso inteiro. Porque essa ferramenta vai te ajudar em muitos momentos da sua vida. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando de padrão vibratório, mais especificamente. Mas essa ferramenta de você relaxar e irradiar é uma ferramenta na qual você se conecta a você se reequilibrando. E quando você irradia a sua própria luz, você inicia um processo de autocura, um processo que diminui a ansiedade, um processo que altera todos os hormônios da sua fisiologia, ajuda no corpo físico. Quem tem dificuldade de dormir, fazer esse processo de dormir é igual tomar Rivotril. Você desmaia, dorme igual um bebezinho, tá? Quem ainda não participou comigo dos estudos vai ver que toda aula a gente vai fazer isso. Depois vocês vão entender esse processo, tecnicamente, como ele funciona. E você ter o hábito de usar isso vai te ajudar muito. Vai te ajudar a se reequilibrar. Todas as vezes que você se sentir desequilibrado, todas as vezes que você estiver tenso, todas as vezes que bater ansiedade, faça a irradiação, que é
é um processo de cura, é um tratamento que você faz com você mesmo. Aliás, a respiração é uma das grandes ferramentas que a gente tem. A gente não sabe o poder da respiração. A respiração, ela consegue reequilibrar muita coisa no nosso corpo. Desde a parte hormonal, a circulação sanguínea, enfim. Por isso que todos os processos de meditação envolvem a respiração, tá? É muito importante. Muito bem, agora que estamos irradiados. Kellen, você levantou a mão, você quer falar? Fique à vontade. Bom, quando você quiser falar, você pode abrir seu microfone e falar, tá bom? Quem chegou aqui agora, a gente já estava fazendo a irradiação e tem que pegar a apostila. Vocês têm a apostila para pegar? Não? Alguém mais? Quem quiser, a apostila está aqui na frente, tá? Muito bem, pessoal. Então, como eu disse, a gente vai, nessa primeira aula, nessas duas primeiras aulas, a gente vai fazer uma breve introdução ao Espiritismo. Mais uma vez eu repito, peço licença a quem já conhece o Espiritismo, a quem já entende do processo do Espiritismo, do seu surgimento, porque tem pessoas aqui que ainda não conhecem. Então a gente vai dar uma passada rápida e também tirar dúvidas, certo? Então, tudo começou em meados do século XIX. Lá por volta de 1850, 1857, começou a haver, até um pouco antes disso, na verdade, começou a haver fenômenos muito, entre aspas, estranhos. De repente, em vários lugares do mundo, objetos começaram a se mover sozinhos. E aquilo não era só num lugar, por exemplo, só lá na cidade onde Allan Kardec vivia, lá em Paris, ou lá nos Estados Unidos. Começou, em vários pontos do mundo, começou a ter esse processo que a gente chama de manifestação física, objetos se movendo, sozinhos, entre aspas. E o negócio foi tomando uma proporção tão grande, que em vários países da Europa isso foi acontecendo, nos Estados Unidos aconteceu, e aí chegou num ponto que lá em Paris, Kardec já vivia lá nessa época, o pessoal, sabe happy hour? A gente vai para o barzinho, tomar uma, confraternizar. O happy hour deles era juntar, principalmente a alta sociedade. Juntava, fazia os grupos em determinadas casas, até lugares públicos, justamente para ver as mesas se movendo. E aí, mesa mesmo, mesa de madeira maciça, elas mexiam, iam para um lado de um para o outro, rodavam, giravam, ficavam suspensas no ar. E o pessoal começou a juntar para ver aquilo. Nossa, que legal, que bacana. Virou o happy hour da sociedade parisiense. Não só lá, mas no mundo inteiro acontecia esses fenômenos. E é lógico que muita gente começou a duvidar daquilo, achar que aquilo era truque, achar que aquilo era armação. Até que um amigo de Allan Kardec o chamou para visitar uma sessão dessa, né? E ele, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, e ele, então, muito relutante, aceitou o convite de ver aquele fenômeno, ver o tal, aí foi chamado esse fenômeno de mesas girantes, porque as mesas se moviam, tá? Então, ele foi convidado e com muita dificuldade, com muita resistência, ele acabou aceitando ir participar de uma sessão dessas. E eis que ele ficou abismado com o que acontecia. Nós estamos falando de Hippolyte Léon Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec. Ele, assistindo aqueles fenômenos, e percebendo que não era truque, não era trucagem, ele ficou muito instigado. Vamos entender quem é ele para a gente entender o que levou ele a fazer a pesquisa que ele fez. Ele era um cientista, pedagogo,
ele era um seguidor de Pestalozzi. Pestalozzi, na época, revolucionou a educação. Né? Então, Kardec era um pedagogo, falava vários idiomas, né? Entre eles alemão, inglês, vários, italiano, e era um cientista nato. Né? Ele era um cientista nato, ele já tinha feito traduções de várias obras. Então, ele tinha aquele perfil de cientista. Ele era investigativo, ele queria entender a causa, a razão das coisas. Ele usou sempre a razão. Vendo aqueles fenômenos e as pessoas se deliciando, e achando graça, e brincando com aquilo, ele ficou intrigado. Mas tem que ter um porquê. Tem algo na natureza que a gente ainda não conhece, que está promovendo esse fenômeno acontecer. Eu preciso entender qual é a causa disso. E eis que ele teve um pensamento que foi a chave de onde tudo começou. Ele, como cientista nato, ele tinha consciência de que todo efeito tem uma causa. Se ele está vendo um efeito, um fenômeno que é um efeito, aquilo tem uma causa. Outro detalhe, as mesas não se moviam desordenadamente, aleatoriamente. As mesas respondiam perguntas. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que se estabelecesse aqui, se a mesa girar para um lado é sim, se girar para o outro é não. Então eles faziam perguntas simples, de sim ou não, e ela respondia, fazendo conforme tinha se determinado, girar para um lado ou para o outro. Então, bater o pé no chão, levantar e bater no chão uma vez ou duas vezes, enfim. O fato é que ela respondia às perguntas e aos comandos que eram dados. Agora, como é possível um objeto inanimado responder pergunta? Foi onde Kardec, intrigado com isso, já foi no pensamento científico dele. Se todo efeito tem uma causa, esse efeito é inteligente, porque ele responde perguntas, mesmo que sejam perguntas simples. Então, se esse efeito é inteligente, a causa, o que está causando esse fenômeno, também é inteligente. E é aí que começou todo o trabalho de Kardec. Foi através dessa pergunta: qual é a causa desse fenômeno? E então ele começou a fazer um trabalho de pesquisa junto com as pessoas que estavam ali, que eram sérias, fazer perguntas. Fazia perguntas para as mesas. E recebia as respostas. E ele começou a catalogar essas perguntas e essas respostas. Ele começou a anotar, catalogar e usar do método científico, usando a razão científica dele para identificar o que estava acontecendo ali. Muito bem. Aí Kardec, fazendo essa catalogação, essa anotação, junto com pessoas que ele considerava pessoas sérias, né? Os médiuns da época que eram sérios, ele começou a anotar, enumerar, e dessa catalogação que ele foi fazendo nas perguntas que ele fazia e as respostas que ele tinha, surgiu a primeira obra. Mas antes de falar da primeira obra, ele identificou que quem estava respondendo, na verdade, não era a mesa, era quem estava movendo a mesa. E aí ele descobriu que quem movia a mesa eram pessoas mortas, pessoas que já haviam desencarnados. Então era a alma de pessoas que já tinham morrido, que ainda estavam ali e estavam respondendo as perguntas, na qual o próprio professor Rivaio deu o nome de espírito. Ele que deu esse nome. Ele deu o nome de espírito. Por isso, quando ele desenvolveu essa obra, ela teve esse nome, O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque eram perguntas que ele fazia e as respostas vinham de quem? Dos espíritos. Então ele publicou e o chamou
de O Livro dos Espíritos, publicado pela primeira vez 18 de abril de 1857. Detalhe, eu falei que ele chama professor Rivaio, né? Por que Allan Kardec? Porque quando ele foi publicar o livro, ele já tinha outras obras publicadas de outras áreas da ciência. Ele já era conhecido, ele era cientista, pedagogo. E ele sabia que essa obra não era dele. Quem respondeu? Os espíritos. Então, ele entendia que se ele colocasse o nome dele, ele ia assumir uma autoria de algo que não era dele. E ele, então, numa das sessões, ele descobriu, através do espírito de Zéfiro, que o revelou que ele, numa das reencarnações anteriores, das vidas anteriores dele, ele tinha sido um druida que viveu na Gália, que ele tinha esse nome nessa vida anterior dele, de Allan Kardec. Então ele decidiu usar esse pseudônimo para toda a obra do Espiritismo. Ele assumiu esse apelido, esse pseudônimo de Allan Kardec, mas não é o nome dele de batismo, né? Porque ele não queria que o nome dele, de cientista, pedagogo, fosse vinculado ao Espiritismo, porque ele sabia, tinha clara noção de que essa obra não pertencia a ele. Igual o Chico, né? O Chico que não se apossou, se apoderou da obra que ele trouxe psicografada. O nome dele está lá, mas ele não usufruiu de nenhum centavo do que ele lucrou com a publicação dos livros. Foi tudo para a obra de caridade, né? Então foi esse o motivo dele ter assumido esse nome de Allan Kardec. Muito bem. Daí surgiu a doutrina espírita. E esse livro, com 1018 perguntas e respostas, trazia questões que a ciência até hoje ainda não respondeu. Por exemplo, o que é Deus? Todos já leram o livro do Espírito? Alguém ainda não leu? Você não leu? Alguém sabe me responder essa pergunta? O que é Deus? Eu acho que é o princípio universal de todas as coisas. Inteligência suprema e a dona de todas as coisas. Isso. Tem gente que já é tarimbado, já sabe, né? Deus é a causa primária de todas as coisas. E preste atenção olha só como ele era criterioso. Ele não perguntou quem é Deus. Essa, gente, para quem ainda não conhece o Livro dos Espíritos, é a primeira pergunta. É a primeira. Ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. Porque ele sabia que Deus estava muito além do ser humano, de uma pessoa. Então não dava para comparar Deus com alguém. Está muito além de ser alguém. E a resposta dos Espíritos comprovou isso. Causa primária de todas as coisas. Criador de tudo. Soberanamente justo e bom. Aí tem uma nota de Kardec que ele complementa falando. Soberanamente justo e bom, etc, etc. Então, essa é a definição de Deus. Causa, o Criador. Tudo vem dele. Mais para frente a gente vai mergulhar um pouco mais nessa questão, tá? Só para a gente não perder aqui a linha da introdução. E além de respostas como essa, tão profundas no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos responde também de onde viemos, por que estamos e como estamos agora, respostas, por que tudo acontece com a gente, os desafios, as dificuldades, os problemas, as alegrias, por que a gente goza dessa vida? Cada um tem a sua, né? E explica também para onde vamos. O Espiritismo é a única ciência que explicou isso. Espera aí. Então você está falando para mim que Espiritismo é ciência? Vocês concordam com isso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém já pensou sobre isso? E eu estou correto quando eu falo que Espiritismo é ciência? O que vocês acham? Cri, cri. Pode falar, pessoal. Fiquem à vontade.
ele é parte ciência. Olha só o que Kardec falou. Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Uma ciência. Mas ele é muito mais que isso. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Né? Espiritismo também, o nome espiritismo também é um neologismo, é uma palavra criada por Kardec. Não existia essa palavra, esse nome, ele que deu esse nome à doutrina espírita ou espiritismo, certo? Então, essa é a definição que ele deu. Uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal ou material, né? E tem também essa citação de Teilhard Chardin. Teilhard Chardin foi um padre jesuíta, teólogo, paleontólogo francês. Um padre jesuíta. Padre, hein? E olha o que ele fala. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Quem aqui nunca falou assim? Ou ouviu alguém falar assim? Ah, a minha alma está meia perturbada. Como se você tivesse alma e fosse o corpo. A maioria das pessoas, principalmente os materialistas, pensa assim, né? Não, eu sou o corpo e tenho uma alma. Teilhard fala o contrário. Eu concordo em gênero, número e grau. Nós não somos um corpo e temos uma alma. Nós somos espíritos por essência. E temos momentaneamente um corpo físico. Ao contrário. Nós somos espíritos de natureza e em essência. E temos um corpo. Então, o Espiritismo, quando ele fala que essa ciência que estuda os espíritos, de quem que ele está falando? De todos nós. Não só os desencarnados, mas também nós que também somos espíritos, que estamos vivendo momentaneamente uma experiência física, material. Então, o Espiritismo estuda o ser humano. A essência do ser humano, que é o espírito, que é a alma. Tá? O Espiritismo estuda isso. Suas relações com o mundo corporal. Nós, enquanto encarnados, temos a relação direta com o nosso corpo, com a matéria, porque estamos vivendo na matéria. E os espíritos desencarnados também têm uma relação com a gente, com a matéria. Diferente, mas tem. Lembra que eu falei que somos máquinas de conexão? Fomos feitos para nos conectar. Através de nós nos conectamos a eles. Então, eles também têm essa relação com a matéria. Muito bem. Voltando, pode falar. Claro. É uma coisa que sempre, assim, quando eu comecei a estudar, me intrigou muito, né? Por exemplo, então, Allan Kardec, ele, pelo que eu entendi, ele organizou essas obras, né? Ele fazia as perguntas, mas aí a minha dúvida, ele recebia ou tinha outros médiuns que recebiam essas perguntas? Excelente. E aí ele organizava essas perguntas. Excelente pergunta. O Allan Kardec, que eu disse todos somos médiuns, mas o Allan Kardec não tinha uma mediunidade ostensiva. Ele tinha, mas era mais intuitiva a dele. Ele tinha intuições, certo? Então ele se utilizava de outros médiuns, que eram pessoas de confiança dele, pessoas muito dignas de respeito, sérias, que trabalhavam com ele. Detalhe, muito legal você ter feito essa pergunta. Por quê? Ele não trabalhava somente com um grupo de médiuns. É esse que é o X da questão científica de Kardec, a parte racional dele. Por exemplo, ele tinha um grupo que ele ia na terça-feira, suponhamos. Aí ele fazia as perguntas para aquele grupo de médiuns na terça-feira. Depois a gente vai entender como é que foi o desenvolvimento da mediunidade, da escrita, tá? Por enquanto a gente só está dando uma passada bem rápida. Então ele ia na terça-feira num grupo determinado de médiuns, fazia um número de perguntas, 3 perguntas.
ele anotava as respostas. Beleza? O que ele fazia? Ele checava. Na quarta-feira, ele ia em outro grupo de médios, em outro lugar, que não se conheciam, esses médios não se conheciam, a maioria, e fazia as mesmas perguntas de novo. E anotava. E ia fazendo uma comparação. Esse era o método científico de Kardec. Então ele fazia um experimento. Foi científico. O Livro dos Espíritos não foi simplesmente perguntar e escrever a resposta. Foi um experimento. Perguntava aqui, anotava. Perguntava ali, anotava de novo. Perguntava lá, anotava de novo. Depois ele fazia uma combinação das respostas. O que não batia, descartava, jogava fora. Então ele usou um experimento qualitativo. Exatamente. É? Exatamente. Primeiro quantitativo, porque ele fez várias vezes a mesma pergunta. Depois qualitativo, de fazer a combinação das respostas para poder chegar na conclusão. Mas a conclusão era só dele. Não. A conclusão era dele, com o aval dos espíritos. Porque depois ele apresentava as respostas para os espíritos e recebia ali também o aval deles, sem falar da intuição dele, porque ele também tinha a mediunidade da intuição. Então, ele fazia, por exemplo, as perguntas. De onde ele tirava? As perguntas eram dele, mas intuído. Certo? Outro detalhe importante, já que a gente está falando especificamente nisso. Esse negócio dos fenômenos, imagine só, o mundo inteiro acontecendo isso de uma vez. O que vocês acham que foi isso? Foi ao acaso? Foi aleatório? Foi parte de uma programação providencial. Veio de Deus, onde ele precisava que os espíritos guardiões do planeta fizessem uma movimentação no planeta para que a humanidade descobrisse essa verdade, a verdade do espírito. Então, esses fenômenos tinham um único e exclusivo objetivo: despertar a humanidade para o que está além da matéria. Despertar a humanidade para o que ela realmente é, que está muito além de ser matéria. Somos espíritos. Então, foi providencial isso tudo que aconteceu. Por que hoje quase não acontece? Por que hoje fenômenos materiais são raros? Porque, sinceramente, pensa aí e me responde. Você acha que precisa? Porque tem gente que é meio que São Tomé, né? Tem que ver para crer. Pleno século XXI, ano de 2023. A gente tem uma vasta obra espírita, uma vasta obra que nos traz todo esse conhecimento que a gente está começando a mergulhar nele através do curso aqui. Ou seja, a gente tem acesso a isso através do conhecimento. Precisa vir um fenômeno, um objeto andar na minha frente, ou eu ver aparecer um espírito para eu acreditar? Ou será que eu tenho a capacidade de usar o raciocínio, a razão para entender isso? Diga, Pablo. Tem um caso também, não sei se a gente comentou nos estudos ou se foi nas lives que eu vi, que quando Kardec juntava essas perguntas, né, essas respostas para montar, na casa dele não tinha fenômeno mediúnico. Então, para ele poder fazer o trabalho dele lá. E teve uma noite que ficou fazendo barulho o tempo todo na casa dele, o tempo todo, como se fosse passos, e foi aumentando o barulho, que ele não conseguia trabalhar, nem ele nem a esposa dele que ajudava. E aí não conseguiu fazer aquele dia, foi dormir e tal. Aí numa das reuniões falaram para ele, o Espírito de Verdade falou para ele que para ele não continuar porque estava errado aquilo que ele estava fazendo. Tá vendo? Por isso que não deixou ele fazer. O Espírito da Verdade, vocês vão saber daqui a pouco quem é, foi lá e usou de um fenômeno físico para chamar a atenção de Kardec. Não deixou, porque estava indo para uma linha de raciocínio que estava errada. Provando para nós que ele foi conduzido pela espiritualidade. Ontem eu tive uma experiência dessa. É? Eu estava em determinado local, a pessoa desencarnou tem 2 meses, e eu perguntei
fiz uma pergunta para ela, olhei na foto e fiz a pergunta para ela. Instantaneamente, ela apagou e acendeu a luz. Aí, ó. Isso é possível, viu, gente? A gente vai ver essas coisas tudo. Vocês vão ver que é completamente possível. Fala, seu Lu. Relatando esse fato, no assunto aí jovem aqui, nas nossas épocas de criança, tudo mais, a mãe doutrava nós com assombrações, né? Essas assombrações seriam parte mediúnica? Sim. Todas elas? Sim. Algumas não. Algumas podem ser alucinações, mas boa parte sim. Boa parte. A gente vai falar sobre isso. Vocês que estão sentados aqui, se estiver desconfortável, tem cadeira ali, tá? Suzana, você levantou a mão, pode falar. Abre seu microfone. Como você estava falando, o que falta para entender a espiritualidade, né? Eu acho que não falta nada. Eu acho que só não vê a espiritualidade quem não quer. Porque está na nossa cara. Tudo. E, na verdade, também, as pessoas sabem disso. As pessoas não querem entender até por conta de um preconceito. Com a espiritualidade ainda existe um grande preconceito, porque eu me sinto espírita. Eu me sinto espírita, falo, não pratico, mas já pratiquei numa casinha espírita lá na minha cidade, né? E ali eu me senti, eu tenho visões, eu escuto, né? Mas eu guardo um tanto para mim que eu procuro ver com quem falar. Porque tem determinadas pessoas que taxam a gente como bruxa, ainda no dia de hoje. Eu já passei por isso. Eu trabalhei numa colônia de férias lá na minha cidade. Nossa, eu era feiticeira. Eu falei, gente, mas que poder de feitiço eu tenho? Então, infelizmente, ainda na época de hoje, ainda existe pessoas que creem que o espiritismo é demoníaco. Então, você vê o tamanho da mente de certas pessoas na época de hoje. É inaceitável. Mas temos que orar muito por essas pessoas. É isso que eu quero dizer para você. Muito bem. Tem muito preconceito ainda, né? Em pleno século XXI, ainda. Gente, se para pensar, a gente está no século XXI, ainda está tendo guerra. Isso é inadmissível. Humanidade, de conhecimento que já tem, ainda está perdendo tempo com guerra. Né? E, claro, o preconceito, infelizmente, ainda faz parte do nosso dia a dia. Bom, voltando ao espiritismo, que a gente falou que era ciência, né? O espiritismo é uma ciência, mas não é só isso. O espiritismo é um tripé, onde ele tem, nas suas bases, o seu caráter científico. Por quê? Por que é científico? Justamente porque a gente está falando até agora. Essa questão metódica científica que busca a razão, a causa das coisas, e explica e nos faz entender, através da razão, tudo o que acontece, essa natureza que até então era desconhecida do mundo, a natureza espiritual, o plano espiritual. Então, por isso ele é científico. Só que ele tem mais dois vieses aí, mais duas pernas, né? Filosófico. Por quê? Porque estudando o espiritismo, a gente consegue entender a nós mesmos. Estudando o espiritismo, ele nos faz fazer uma reflexão sobre os nossos comportamentos. A gente vai falar de comportamento o curso inteiro. Curso inteiro. Quando você começa a pensar, analisar como eu estou me comportando, como eu estou agindo, interagindo, reagindo com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu conheço, quando você começa a fazer essa autoanálise, automaticamente você começa a se corrigir. E aí você começa um processo de se reformar. O espiritismo nos cobra o tempo inteiro a chamada reforma íntima. Quem está no espiritismo aqui sabe muito bem essa frase. Conhece muito bem essa frase. Reforma íntima. Porque a reforma é através da mudança de comportamento, mudança de atitude que nós vamos nos melhorar. Por isso o espiritismo tem esse cunho filosófico. Se você pegar qualquer filósofo, ele vai falar de comportamento, né? Pega o Cortella, olha as palestras dele, ele está falando de comportamento.
da relação sua com você, sua com o próximo. Filosofia. O Espiritismo tem muito. E religioso. Por que religioso? Alguém sabe responder essa pergunta? Por que o Espiritismo tem um cunho religioso? Ele é ligado a Jesus. O Espiritismo, ele, na verdade, ele é construído em cima do ensinamento, do Evangelho do Cristo. E aí, aqui mistura filosofia e religião. Por quê? Jesus foi um grande filósofo. Vocês discordam disso? Né? Tudo que ele ensinou foi sobre o amor, sobre nos tornar pessoas melhores e nos ligar a Deus. Então, essa parte que fala de Jesus, que nos liga a Deus, é a parte religiosa. E tem um ensinamento filosófico também de Jesus. Tem da reforma íntima, do perdão, do amor, da caridade. O Espiritismo nos incita a praticar a caridade. Em várias áreas, porque a caridade ela não é só uma, não é só o alimento que você dá, né? O recurso financeiro que você doa. A caridade ela tem vários ramos, né? E o Espiritismo nos ensina a ser caridosos. Caridade, filha do amor. Diga. Então, todo espírita é cristão, mas nem todo cristão é espírita. Exatamente. Todo espírito é cristão, porque a base do espiritismo é o cristianismo. O espiritismo, do seu pilar, é cristão. Porém, tem muitos cristãos que não compactuam das ideias do espiritismo, né? Que são de outras religiões. Muito bem. Oi? Tem muito espírito que não é. Assim, você fala na prática, né? Na prática, isso eu concordo, né? Que a pessoa sabe, o espiritismo é cristão. E a pessoa fala assim, sou espírita, mas na hora de colocar em prática o que ela fala... Um amigo espírita que falava, a pessoa entra no espiritismo, mas o espiritismo não entra nele. Exatamente. Isso me fez lembrar a diferença de um conceito muito importante para a gente que está num curso saber isso. Vocês sabem a diferença entre conhecimento e sabedoria? Alguém aqui sabe? Hã? Sabedoria é vivência, né? Sabedoria você pode falar com prática. Isso. Tá? Não sei se deu para todo mundo na internet ouvir, eu vou repetir. Sabedoria é o conhecimento aplicado na prática. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês só fazem um joinha para mim se for sim. Se for não, não faz nada, tá? Vocês sabem levantar o braço? Faz um joinha se você sabe, se você acha que sabe. Isso é conhecimento. Você tem o conhecimento de levantar o braço. Agora, levanta o braço. Todo mundo. Você sabe como levantar o braço? Isso é sabedoria. Levantar o braço é aplicar o conhecimento. Então, é a sabedoria. Todas as vezes que você põe em prática o que você conhece, você é sábio. Ainda pegando um gancho aí, quando você fala que o espiritismo é científico, né? Tá bem claro. Então, assim, uma das coisas que eu vejo atualmente é o ato da ciência em si, no ato da medicina, da medicina se aproximar do espiritismo. Você entendeu o que eu quis dizer? Uhum. Porque está evoluindo num padrão vibratório tão grande que o próprio médico, que até então ele é puramente científico, só acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele faz, ele já está aproximando-se do espiritismo. Fato. Então, quando isso chegar no ideal, então nós vamos ter aqui um médico que tem um conhecimento científico e tem um conhecimento espírita através da doutrina se manifestando. Isso. Prova do que você está falando, que nos estudos nossos de quarta-feira tem um médico que vem para aqui. E Kardec disse, né, que
Não sei se está no Evangelho, se é no Evangelho que está isso agora. Você me ajuda a lembrar, Adri. Ele fala assim: haverá um tempo em que ciência e religião não serão mais duas grandezas diferentes. Ciência e religião serão uma coisa só. A ciência vai encontrar com Deus. E Deus vai trazer a ciência através do conhecimento do ser humano. Pegando o gancho da ensino, psicologia também já está. Sim. Quem procurar entender a psicologia, você vê as partes espirituais tão claras nela, mas só que ele não admite. Entendeu? Aquele pedagogo, né? Aquela praticamente, o que ele estuda? Estuda coisas sobrenatural do comportamento do ser humano. Você quer dizer Freud? Digamos, a linha dele. Sim. A linha dele é essa. Entendeu? Mas só que ele não determina como um espírito, igualzinho tem na psicologia, uma área lá que se você pegar é o que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Mas vai falar por isso que não. Entendeu? Tem uma área da neurociência que, para mim, ela e o espiritismo é uma coisa só. Já ouviram falar da programação neurolinguística, PNL? Para mim, PNL e espiritismo é uma coisa só muda os nomes. Que ali é termo científico de científico. Entende? Não entra em Jesus, mas fala de todos os ensinamentos de Jesus. Fala de perdão, fala de compreender o outro. Só que não fala Jesus. Aquela cura lá em hospício, somente. 90% é uma parte espiritual. Mas aquele lá ele não aceita, né? Digamos. Olha só, tanto que as coisas batem. A gente não estava falando agora há pouco que, na essência, nós somos espíritos, que temos um corpo. Então, a ciência vai entender isso. A ciência vai descobrir esse espírito. Aí, nesse momento, acaba toda a separação entre ciência e religião. Quem estava falando aí, pode falar. Ou seja... Você falou da PNL aí, fala tudo dos ensinamentos de Jesus, mas não cita o nome de Jesus, porque senão não seria aceita nas escolas, não seria uma ciência. Isso, porque tocaria o âmbito da religião, né? E aí, tocando na religião, não poderia ser academicamente aceito. No CID, no Código Internacional de Doenças, está prevista a espiritualidade, a manifestação espiritual. Eu tenho um médico da USP que estuda pineal, conseguiu uma área dentro do laboratório de engenharia para a parte pineal dele. E numa palestra dele, até os médicos falam: de onde você tirou isso? Estudando. A gente vai falar dele. No CID, né? O Sérgio Felipe. Sérgio Felipe. Nós vamos falar dele aqui. A gente vai estudar a pineal, que a gente vai falar dele. Aí, gente, eu fiz uma listinha das obras básicas, né, do Espiritismo, que são as obras de Kardec. Chama atenção que a Revista Espírita foi uma publicação anual. Na apostila está mensal, foi um errinho aí, mas é anual, tá? Então, o primeiro foi o Livro dos Espíritos, 1857. Revista Espírita, que começou em 1858, foi até 69. O que é o Espiritismo, 59. O Livro dos Médios, 61. Isso aí está na apostila, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, 64. Céu e Inferno, 65. E a Gênese, 1868. Tá? Diga, Marcelo. As obras, a tríade, né? O Espiritismo, ciência, filosofia e religião. Certo. Levando para os livros publicados por Kardec. O livro dos Espíritos seria a parte científica, o livro dos Médios, a filosofia. O Evangelho seria voltado mais para a religião. O livro dos Médios é científico. Tem as dois. O livro dos Médios tem os dois. Filosofia. É difícil fazer essa separação, Marcelo. Sabe por quê? Você pegar o livro dos Espíritos, fala de Jesus. Fala de comportamento. E é científico. Você pegar o livro dos Médicos, mesma coisa. Se pegar o Evangelho, mesmo. É difícil você falar qual livro é qual área. Está tudo muito intrínseco, tudo muito junto, na obra como um todo, entende? Na verdade, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro, e dentro desse livro ele é dividido
em partes. Sim. Que depois vai ser desenvolvido no Evangelho, depois vai ser desenvolvido no Livro dos Médiuns. Isso. Cada parte vai ter o livro depois explicando, detalhando melhor. Onde aprofunda mais, né? É como se ele fosse assim a base, né? O colchão ali, o alicerce para as outras. Então, só para a gente terminar de falar de Kardec aqui, nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, né? Professor Rivaio, e faleceu em Paris em março de 69. Quem quiser saber mais sobre Kardec, tem um filme muito bom, por sinal. O filme é muito bom. Tem várias obras aí falando de Kardec. Tem muita base aí de obras para você se aprofundar, tá? E para a gente fechar o dia de hoje, um assunto muito importante. Tá, a gente entendeu que o Espiritismo é esse tripé de ciência, filosofia e religião. Dentro da filosofia e religião, o Espiritismo é considerado o consolador prometido. Como assim? Por que consolador prometido? Agora a gente vai entrar em Jesus. Na última ceia, Jesus falou que enviaria outro consolador, o Espírito de verdade. Ele falou isso. Enviarei a vocês um outro consolador, o Espírito de verdade. Tá. Então vamos lá, vamos raciocinar em cima disso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu... Isso é uma passagem, uma fala de Jesus, tá? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, e absolutamente não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está lá em São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, no Novo Testamento. Então, olha o que Jesus falou. Enviará em meu nome o Consolador, que ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Guarda essa informação aí. Próximo. O Espiritismo vem no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Ele falou que o Espírito de verdade revelaria todas as coisas. E a gente falou agora há pouco que o Espiritismo nos traz revelações de coisas que a ciência não entrou. Bate ou não bate? Tem mais coisa. Venho como antigamente, isso aqui é uma mensagem do Espírito de verdade, né? Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Alguma dúvida?
frase do Espírito de Verdade, dizendo que veio antigamente entre os filhos transviados de Israel e que agora veio para consolar o Consolador prometido. Esse é o Espiritismo, que vem tirar todas as dores. Um dia estavam questionando, se não me engano, Bezerra de Menezes, sobre a questão da veracidade e da seriedade do Espiritismo. E ele falou assim: o dia em que você souber de qualquer ciência dos homens que é capaz de curar uma alma, de elevar os corações, de aliviar as dores da alma, inclusive as do corpo, você me fala que eu deixo de ser espírita. A frase é mais ou menos assim, eu não citei ela na íntegra, mas é mais ou menos isso. O Espiritismo consola, o Espiritismo conforta. Eu sei que tem muita gente aqui que está aqui porque veio pela dor. É ou não é? Muitos estão aqui porque vieram pela dor. Porque estavam passando por coisas que nada curou, nada tirava. E aí encontrou no Espiritismo o alento, o remédio, o alívio, o consolo, as respostas. Essa é a essência do Espiritismo, gente. E quem é o líder? O líder do Espiritismo. Que ele fala aqui, o ceifeiro que reúne em feixes o bem esparso da humanidade. O Espírito de Verdade. Ele é o líder. Quem é o Espírito de Verdade? Estou claro para vocês? Jesus. O próprio. Ele falou que viria e depois ele veio dar o testemunho que veio. E entregou para a gente o Espiritismo. E aí, muitas pessoas acham que isso é uma crendice do espírita para se achar melhor que as outras religiões. Tem nada a ver. Nada a ver. A gente não está falando de outras religiões. Está falando de espiritismo, na essência. Não estou falando dos espíritas. Assim como tem muito espírita aí que, como a senhora falou, né, que não é espírita. Eu já vi espírita falar que Jesus vai voltar. Ei, tá vendo? Assim como em outras religiões, tem muitos que pregam a Bíblia, pregam a palavra de Deus e são completamente outra coisa. E como tem muito ateu que pratica o bem, faz a caridade, entendeu? Então, assim, não estamos aqui para julgar nada, estamos aqui para reforçar a essência do Espiritismo. O Espiritismo, na sua essência, é isso. Não estou falando de espírita. Eu não estou falando de pessoas, estou falando da doutrina. Que é linda. Linda. Que nos consola. Então, só quem está nela para entender isso. Para entender na prática, quando está com uma dor, vai, aí você senta para um acolhimento, a pessoa fala uma coisa ali que te anima, você toma um passo, você alivia uma dor espiritual, até dor física. E muitas. Portanto, o Espiritismo é a obra do Consolador prometido. Nosso grande amigo. Gente, esse cara, eu sou suspeito. E ele está muito mais próximo de nós do que a gente pensa. Muito mais próximo. Ele está do seu lado todos os dias. Então, quando ele fala que não é necessário ele mostrar para que veio para onde, né? Não é necessário ele provar materialmente que ele está aqui, porque quando você busca a resposta está dentro de você. Está naquela conexão que você tem com a espiritualidade. Exatamente. Exatamente. Mas ele disse também, né? Como ele curava antigamente, ele já preveniu nós. A tua fé. Se você tiver a fé... Ele perguntava, né? Acreditastes que podeis ser curado? Então, hoje, se nós tivermos essa fé, é difícil, né? Eu acho que nós resolvemos... Não é difícil. A gente que faz ficar difícil. A gente tem essa palavra difícil. Eu acho que nós resolveríamos todos os problemas, se tivesse.
E eu encerro com essa frase dele. Não podia ser diferente, né? Está no Evangelho também, no capítulo 6. Olha as duas asas do desenvolvimento humano. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Você não desenvolve somente na mente, no conhecimento, na inteligência. Você desenvolve na inteligência e na moral. O amor, amar é ter sabedoria. Amar é praticar o que você aprende. Então não adianta você aprender e aquilo ficar só para você guardado e você não põe em prática, não usar. Amar é pôr em prática. Amar é se doar para o outro. Amar, por exemplo, você aprendeu que é importante ter paciência para você ser uma pessoa melhor? É você pôr isso em prática. Ai, meu Deus, me dá paciência. Aí a primeira coisa que seu filho fala, chama, mãe, o que é, menino? Já está com falta de paciência com a criança. Percebe? Amar é colocar em prática o que você aprendeu. É as duas asas. Moral e intelectual. Ué, pelo que você explicou aí, negócio de sabedoria, tem um exemplo. Aquele filme lá do Divaldo Franco lá, aquela senhora lá que deu o evangelho para ele estudar lá naquela mesa de obsessão, ela não tinha estudo, mas ela tinha sabedoria. Ela era analfabeta, mas era sábia. Então. Porque ela tinha um desenvolvimento moral dentro dela muito grande. Chico. Então, esse conhecimento eles já desenvolveram em outras encarnações. Está no íntimo deles, no inconsciente deles. Essa parte excluir. Um dia eu converso com o senhor, não vou falar, não sei entender, e disse que a minha missão aqui é excluir. Mas quem? Mas eu diz ela vê lá, as minhas ovelhas. Eu acho que essa palavra instruir não é eu pegar o conhecimento, eu trazer o conhecimento, buscar o meu conhecimento, aprimorar a minha pessoa para eu vir conversar. Como é que eu vou instruir alguém se eu não me instruir primeiro? Vou dar um exemplo, senhor. O senhor sabe falar inglês? O senhor sabe falar inglês? Não, né? Mais ou menos. O senhor teria condições de ensinar alguém a falar inglês? Por quê? O senhor não sabe. Você só doa o que você tem. Mas é que eu falei para ele, mas o senhor tem. Não, eu não preciso que eu já nasci. Aí é o orgulho. Aí é o orgulho. A gente sempre pode e sempre deve aprender. A gente não sabe tudo, não. Está longe de saber. Só Deus. Para a gente encerrar, convido você a respirar fundo novamente. Feche os seus olhos. E neste momento, vamos. Particularmente, eu quero agradecer a cada um de vocês pela confiança, por estar aqui comigo nessa noite abençoada, compartilhando esses conhecimentos. E te convido também a agradecer. Agradecer primeiramente, lógico, a Deus por nos permitir esse momento. Agradecer por essa noite tão especial, por esse momento tão especial. E através da sua gratidão sincera, também aos nossos mentores espirituais que aqui estamos acompanhando, e ao nosso grande amigo Jesus, através dessa gratidão, você vai voltar a irradiar aquela luz que você fez no início. Quanto mais gratidão você coloca, mais você irradia. E oramos. A oração que ele, nosso grande amigo, nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, 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 muito obrigado a cada um de vocês. Jesus abençoe.